Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo em mais uma live temática essa do Outubro Rosa. Vamos aqui discutir então, a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Agradecer desde já a presença dos meus convidados, agradecer a presença da Fabrícia, psicóloga, do Dr. Clayton, mastologista, e da Francine, também Buckel, que ela está aí tentando fazer a conexão, tentando entrar. A gente sabe que depender da tecnologia, às vezes a gente fica refém dela, né? Mas vamos começando, aos poucos o pessoal vem chegando, também vem participando. Mas desde já, só peço para os meus convidados aí se apresentarem, enquanto a gente vai também organizando aqui a nossa live. Então, Fabrícia, depois o Dr. Clayton, e depois a gente segue com a nossa live. Então, boa noite a todos que estão aqui conosco. Um prazer estar aqui nessa live com um assunto tão significativo, né, tão importante na vida das mulheres. Psicóloga, né, atuo em consultório e também sou psicóloga no Colégio Mutirão, aqui de São Marcos. Beleza. Dr. Clayton? Bom, boa noite a todos. Como a Fabrícia disse, é um prazer estar participando aqui com vocês desse evento cibernético, vamos dizer assim. Efeitos da pandemia, a gente não pode mais se reunir fisicamente, mas se é que existe algum ganho, esse ganho é a gente poder se interligar e utilizar mais as tecnologias a nosso favor, né? Então, eu sou o Clayton, eu sou médico. A maioria das pessoas não me conhece por ser mastologista. Eu tenho por formação ginecologia e obstetrícia, que foi a minha primeira residência, e depois eu fiz 2 anos de formação específica em mastologia, né? Então, faço prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças mamárias, em particular do câncer de mama. Queria te cumprimentar e te parabenizar pela iniciativa, Fabrício. A gente não tem muitas iniciativas como essa que tu está promovendo hoje, de extrema importância. E, como te falei, tu está de parabéns por estar promovendo lives com os mais diversos assuntos e agora entrando no mês de outubro, o Outubro Rosa, que está aí como um assunto em evidência. Beleza, muito obrigado, doutor. Agora passar a palavra para a Fran, que deu certo, né, Fran? A gente sabe que é um pouco difícil aí, às vezes, conciliar a tecnologia, a gente fica refém dela também, né? Mas, Fran, a palavra está contigo, se apresentando, depois a gente vai dando sequência aí na nossa live. Certo. Meu nome é Francine Buckel, então, sou fisioterapeuta, formada pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. Eu não tenho pós-graduação ainda, mas estou me especializando na área de saúde da mulher, trabalho com gestantes, trabalho com fisioterapia uroginecológica, né, com disfunções anorretais, disfunções urinárias, disfunções sexuais e com o Pilates. Muito bem, Fran, muito bem, muito obrigado. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns dados aqui da questão do Outubro Rosa, que é até a questão da prevenção, do diagnóstico, tratamento, né, que eu achei bem interessante, onde fala, dentro de algumas coisas, a importância da atividade física, a importância da alimentação, a questão de ter uma vida saudável, né, o quanto iria evitar a doença, né, hoje especificamente, como a gente traz esse tema do Outubro Rosa, né. E também o número de casos, que depois também nós vamos abordar aqui. Então, nós vamos ter vários assuntos. Lembrando que, se alguém tiver perguntas para fazer, eu até vou deixar aqui na tela da nossa live, aí, a minha página, que pode mandar para nós ir discutindo ao longo dessa live, né? Então, já passo a palavra para o Dr. Clayton, depois o doutor também vai me ajudar aí a conduzir os trabalhos, né? Deixar inicialmente aqui uma pergunta, doutor, e aí a partir daí a gente vai discorrer esse assunto ao longo da nossa live, né? Então, doutor, é possível prevenir o câncer de mama e o quanto a genética é responsável por causa disso? Então, deixa a palavra para ti, doutor, e a gente vai conversando. Certo. Fabrício, antes da gente prosseguir, deixa eu só te perguntar uma questão técnica rapidinho. Tu tá compartilhando o vídeo na tua página, na tua fanpage, é isso? Isso, vereador Fabrício Fontana Michelon. Ah, tá.
porque eu também quero compartilhar aqui na minha fanpage e eu não estava conseguindo identificar. Fabrício... Vereador, tu bota Fabrício Fontana Miquelon, que daí é... Tá. Bom, eu vou começar. Isso, vamos lá. Começar. Beleza, vamos lá. Certo. O câncer de mama é uma doença, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é uma doença multifatorial, tá? Existem fatores de risco conhecidos para câncer de mama, e esses fatores eles podem ser modificáveis ou não modificáveis. Então, por exemplo, o que eu tenho no meu código genético, o que eu tenho no meu DNA, já está determinado. E algumas pacientes têm um código genético que trazem um risco aumentado para câncer, né? Então, apesar disso, a gente sabe que apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama, eles têm uma origem predominantemente genética. Então, existem famílias, existem mulheres que pertencem a determinadas famílias que têm algumas mutações em alguns genes que trazem um risco aumentado para câncer. Só que essas mulheres não passam de 5 a 10% de acordo com a etnia dessa paciente. Na imensa maioria dos casos, esses tumores, esses cânceres, eles são multifatoriais e não têm uma causa definida. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre os fatores de risco, já que 90% a 95% desses casos de câncer, eles são esporádicos, eles não têm uma causa genética, né? Então, tu já introduziu o assunto ali, falando um pouquinho de hábitos de vida saudáveis. Se estima que em torno de 30% dos casos de câncer de mama seriam evitáveis se essas pacientes tivessem hábitos de vida saudáveis. Não chega a ser a metade, mas começamos a nos aproximar da metade. E que fatores são esses? Eu vou falar um pouquinho sobre obesidade e sobrepeso, principalmente após a menopausa. Então, a importância de se manter o peso. A gente sabe que as mulheres, elas ganham peso após a menopausa. Alguns quilinhos, eles vêm de brinde com a menopausa. Mas, dentro do possível, procurar manter um peso saudável, procurar manter atividade física, porque a gente sabe que o sedentarismo também está correlacionado com câncer de mama. Evitar o consumo de bebida alcoólica também é um fator de risco, tá? Exposição a alguns tipos de exposições ambientais, pacientes que trabalham na área da saúde, exposição a alguns tipos de raio-x, enfim, também é um fator de risco para câncer de mama. Eu vou enumerar eles rapidinho para a gente não se estender muito. O fato da mulher ter uma menopausa, uma menacme, que é a primeira menstruação, muito cedo, ou uma menopausa tardia, ou seja, ela estar exposta aos hormônios sexuais por um período maior, também é um fator de risco. Não ter tido filhos, nuliparidade é um fator de risco. O fato da questão da amamentação, que as pacientes perguntam muito, né? Não é que a paciente que não amamenta tem um risco aumentado. Na verdade, a amamentação é um fator protetor. O fato da mulher ter amamentado seus filhos faz com que ela diminua o seu risco de câncer, certo? Falando especificamente de mama. Vou falar de um assunto muito polêmico agora, rapidinho também, que vai gerar polêmica. Alguns estudos, algum tempo atrás, falaram sobre a pílula anticoncepcional. Não sei se ouviram falar, mas alguns estudos correlacionaram o uso da pílula anticonceptiva, né, com o aumento do câncer de mama. Os estudos não foram muito sólidos, alguns mostraram essa associação e outros não. De qualquer maneira, para não acontecer de amanhã todo mundo parar de usar anticoncepcional, porque o dano que acontece se a gente deixar de usar um método anticonceptivo de uma gravidez indesejada é muito maior, né, do que o risco de câncer. Não se tem essa certeza, não se sabe se aumenta muito pouco, mas o fato da paciente utilizar o anticoncepcional traz muito mais benefícios do que não utilizar. Tá? Então, continua-se usando pílula anticoncepcional, mesmo que possa aumentar, assim, de uma forma muito, muito, muito sutil, a possibilidade do câncer de mama. Falando ainda de hormônios, pacientes que usam terapia hormonal, existem algumas pacientes que podem e precisam utilizar hormônio após a menopausa, é um fator conhecido de associação com câncer de mama.
mas em algumas situações é importante, é fundamental que se use, porque a paciente pode ficar muito sintomática, ela pode ter muito fogacho, muito calorão, né? Não mais, idealmente não mais do que 5 anos. Em alguns casos muito específicos, a gente pode prolongar um pouco a terapia hormonal na pós-menopausa, mas a gente procura ser muito cuidadoso, porque a gente sabe que é um fator de risco associado. E falando, eu já falei da questão genética, tá? Que aí esse é o fator de risco principal. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o caso da Angelina Jolie, que ficou emblemático, né? Que tem pacientes que têm um risco muito aumentado, um risco genético muito aumentado. Depois a gente pode falar um pouco sobre especificamente essas mulheres, o que as famílias dessas mulheres apresentam para a gente suspeitar disso e a gente poder oferecer prevenção para essas mulheres. Essas mulheres que têm alterações genéticas, elas têm em torno de 80% a 85% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, esses são casos especiais, muito específicos, que a gente aborda depois, certo? Falei rapidinho aí sobre os principais fatores de risco, e eu gostaria de colocar a Fabrícia na conversa e perguntar para ela sobre alguns aspectos psicológicos. A gente sabe que a mulher, quando tem um diagnóstico de câncer de mama, ela passa por algumas fases, que vão da negação, sentimentos de culpa, raiva, depois vem a fase da aceitação e a esperança da cura, né? Como é que é a abordagem inicial, Fabrícia, da paciente portadora de câncer de mama? Como é que é dado esse primeiro apoio para ela? E, Fabrícia, só um pouquinho antes de tu responder, só dar uma boa noite ao pessoal que está nos acompanhando, tá, né? Então temos aqui a Iró Trevisan, sempre nos acompanha nas nossas lives, Renato Camargo de Lima, parabéns, Fran, Samuel Miquelon Mioto, mandando uma boa noite. Esse tem que respeitar, né, doutor? Esse aí é o cunhado. Meu cunhado, né? meu cunhado. Esse aí tem que estar esperto, né? Neuci Martining, Karina Miquelon Mioto, ó, também, a esposa participando, nos acompanhando. Oi, amor. Ednete Luque, Marcos Maciel, bela iniciativa, Fabrício, Fabiano Cândido, dando boa noite também. Então, Fabrícia, desculpa aí, só para nós valorizar também que está nos acompanhando, tem mais de 30 pessoas nos acompanhando, é sempre bom a participação. Lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta, é só ir na minha página, deixar lá que a gente lê durante a nossa live de hoje. Fabrícia, a palavra está contigo. Tá, sem dúvida, né, Fabrício, nós estamos aqui para falar para eles, né, dessa questão. Eu quero colocar primeiro, né, que esse cuidado com a saúde emocional, ele é tão importante quanto o tratamento, né, contra o câncer. Então, o primeiro apoio, né, para essa mulher com diagnóstico de câncer de mama é um acolhimento, né? Eu acho que o profissional da psicologia tem que estar aí para escutar tamanha as ansiedades, os medos, as incertezas, né? E quanto é importante desde o início esse acompanhamento. Porque como tu colocaste, né, doutor, existem muitas fases. A primeira fase, quando ela recebe a notícia, é da negação mesmo, né? Mas como comigo, né? Como é que isso está acontecendo logo comigo? Como assim? Então, vai em busca até de outras consultas médicas, de outros médicos, para verificar se realmente está correto esse diagnóstico, né? Se a mulher se mantém nessa fase, ela acaba meio que não aderindo ao tratamento, isso não é bom. Então, se o psicólogo está desde o início acompanhando, ele vai estar escutando, né, essas situações todas e podendo aliviar para que ela vá passando pelas fases, que tem também a fase da depressão, né? São fases que não existe, até poder falar sobre isso, né? Que cada mulher vivencia de uma maneira muito particular, né? Conforme a sua estrutura psíquica, conforme a sua subjetividade. Então, existem as fases, não necessariamente todas as mulheres irão passar por elas, e nesta ordem, né? Então, primeiro tem da negação, depois da negação vai dando um espaço, ela vai se transformando em raiva, né, em hostilidade, ela vai se sentindo culpada, ela culpa
os médicos, culpa os familiares, né? Culpa a Deus por essa situação. A gente vê também que depois disso vem aquela fase da depressão, onde a mulher então entra numa tristeza, né? Ela acaba se isolando, ela acaba entrando numa apatia. É como se então parasse, né? Não vou dar conta, não vou conseguir. O apoio emocional nesse momento muito importante, porque o psicólogo ele vai estar atento a estes sintomas e até, se necessário, é a hora de procurar um psiquiatra, né? O uso de uma medicação para aliviar esses sintomas, para que possa passar para a fase da aceitação, né? E essa aceitação não significa uma postura passiva, muito pelo contrário. Quando há uma aceitação, ela vai em busca, então, de informação, né? Ela vai buscar pensamentos, né, positivos, ela tem a esperança da cura, ela vai se envolver em todo o tratamento, né? Então, a questão do acompanhamento psicológico, sem dúvida, é fundamental para que ela passe por essas fases até chegar na aceitação. E quero dizer também que a mulher, ela, quando recebe esse diagnóstico, que é um impacto muito grande na sua vida, né? Porque a sua vida vai mudar, que ela tem direito a passar por essas fases, né? A mulher tem direito a essas crises, ela tem direito a se queixar, ela tem direito a chorar. Então, muitas vezes, até falo mais adiante, né? Mas o psicólogo é esse profissional que está aí neste apoio, né? Fala que eu estou te escutando, eu te entendo. Né? Então, e de desmistificar alguns conceitos que a própria mulher traz de uma cultura, de experiências que ela tem com conhecidos em relação a essa doença, né? Então, a gente escuta a paciente, escuta ela por ela mesma, né? E ajuda ela nessas fases todas até chegar a encarar essa doença, porque, na verdade, ela está doente, né? Ela não é doente. Então, isso. Fabrícia, só para complementar, desculpa, só para complementar, que eu acho que é interessante, fazendo uma pesquisa aqui sobre a nossa live, né, que esse tempo entre o diagnóstico e até a recuperação pode ser levado, em alguns casos, 10 anos, né? Então, até o doutor pode complementar. E então é muito tempo que essa pessoa vai precisar de um acompanhamento, porque não é às vezes um mês, 2, né? Então, às vezes o tempo pode se estender por anos, né? E acho que essa importância e a preocupação dos familiares também em ter a mente boa para se recuperar, né, da doença, né? Só para fazer essa complementação. Ótimo. Eu queria falar que as mulheres, elas geralmente estão acostumadas a serem as mulheres maravilhas, né? Elas têm que dar conta de tudo. A gente sabe que a vida moderna ela traz uma sobrecarga para as mulheres muito grande, ou seja, nas últimas décadas, o perfil da mulher mudou muito, e hoje em dia a mulher tem muitos papéis na sociedade. Ela trabalha fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem uma sobrecarga de tarefas, e numa situação como essa, ela vai continuar tentando ser a Mulher Maravilha, mas ela não vai conseguir sempre, né? Então, aí que entra essa importância do apoio emocional, né, que a Fabrícia referiu, que ela precisa de um momento para ela, para ser ouvida, para chorar, para ter raiva, né, para falar mal de quem quer que seja, de Deus, sei lá, né? Enfim, esse apoio, então, esse apoio emocional, o apoio psicológico, a família é de suma importância no tratamento, sem dúvida. Eu posso estar falando, né, também, dessa questão da família, pode ser neste momento. Pode ser, Fabrícia, pode. Tá. Aí depois o doutor quer encaminhar alguma pergunta para a Fran depois, tá? Então a Fabrícia termina, tá. O doutor passa a bola para a Francine, então. Isso, porque aí a questão que a mulher, ela recebe essa notícia, né, tem um grande impacto na vida dela, mas também nos familiares, né? Eu diria que esse impacto acontece nela e quem está próximo a ela. Então, a família também precisa ser escutada, a família também precisa ter este apoio, né? Na verdade, a gente precisa
entender como é que essa dinâmica familiar, como é que esse complexo familiar, para depois direcionar um tratamento, se precisar, né, ao marido, à mãe, né, ao pai, aos filhos desta mulher. Porque é isso, né, que o doutor colocou, que essa mulher assume muitos papéis no dia a dia. E, de repente, vem essa doença, ela se vê tendo que dar uma parada em alguns desses papéis, né? Então, a família, ela é um apoio para que haja uma reorganização até de tarefas nessa família, né? Então, às vezes, o psicólogo entra, porque a família, ela se desestrutura, né? O que a gente vai fazer agora? Então, o profissional também está aí para poder ajudar essa família a reorganizar papéis, né? A também escutar os medos da família, porque a família não precisa se sentir na obrigação de ser o terapeuta daquela pessoa, né? Dessa mulher. Que eles também têm direitos a ter esse sofrimento, porque todos podem acabar adoecendo com isso. Então, vejo que a família também precisa ter um olhar de muito cuidado, né? Se a mulher tem crianças pequenas, né? Precisa também ter uma atenção, ou então tem filhas, o que é esse câncer de mama, enfim. Tem outras coisas que eu posso estar acrescentando, mas eu deixo para falar mais adiante, então. Bom, então, depois a gente vai agora ouvir a palavra da Francine, e depois eu vou falar um pouquinho das estatísticas, tá? Da importância da doença, do número de casos novos. A gente vai projetar essas estatísticas para uma cidade do tamanho de São Marcos, para a gente ter uma ideia da dimensão da doença. Mas eu queria perguntar para a Francine, então, Francine, tu pode nos dar um apanhado de como é que o fisioterapeuta atua nas pacientes portadoras de câncer de mama? Assim, um apanhado geral, depois eu vou te fazer perguntas mais específicas, mas me fala um pouco do teu papel no auxílio dessas mulheres. E Fran, só um pouquinho, só mandando um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Então, o Fabiano Cândido, o Volmir Reck, parabéns. Emília Montanari, dando boa noite a todos. A Solange Molon, o Volmir Moraes, o Miri, então, boa noite, mais uma ótima live, parabéns. A Dilma Ferreira, boa noite. Então, agradecendo a cada um que está nos acompanhando. E, Fran, a palavra está contigo. Então, tá certo. Seguinte, complementando bem o que vocês já falaram até agora, né? Essa mulher, ela chega no início de tratamento, quando a gente consegue pegar ela na fisioterapia no início de tratamento, né? Até um pré-operatório, não só num pós-operatório, essa mulher chega com dúvidas, chega fragilizada, né? Mas, ao mesmo tempo, ela quer tirar forças, né, de dentro dela para esse enfrentamento e tudo mais. Por isso a importância de ter uma adesão ao tratamento, não só fisioterapêutico, mas com os outros profissionais envolvidos, né, da paciente e familiares. Essa paciente ter da onde tirar, ter embasamento, né, ter informações seguras que vão suprir essas necessidades que ela tem sentido quanto ao tratamento, quanto à evolução, né, essa aproximação com os profissionais, muito, muito importante. A fisio, então, ela vai, além desse aconchego que a gente tenta dar, né, claro que a parte mais psicológica, com certeza o psicólogo tem mais habilidades, mas a gente tenta, sim, fazer esse acolhimento dessa paciente, ter uma boa ouvidoria, né, mas mais relacionado mesmo à parte prática, a gente tenta fazer uma avaliação dessa paciente, né? Seria muito bom pegar ela num pré-operatório para conhecer como ela é, né? Se ela tem alguma limitação já antes de realizar qualquer procedimento, seja ele qual for, né? Mais radical ou mais conservador, para depois a gente estar conseguindo saber quais são as limitações dela, o quanto ela vai evoluir nesse tratamento, né? Tanto a parte física quanto a parte mental. Muito bem. Fabrício, tu queres colocar alguma coisa? Posso prosseguir? Tá, pode prosseguir, doutor. Depois tem algumas perguntas aí que o pessoal já nos mandou até durante a semana, né? Mas pode prosseguir que depois a gente entra em alguns outros tópicos aí, doutor. Tá.
Primeiro eu vou falar um pouquinho do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um evento que nasceu nos Estados Unidos, foram, em particular, na cidade de Nova York, foram alguns eventos isolados que procuraram, vamos dizer assim, conscientizar e alertar a população para a importância, então, né, da prevenção, do diagnóstico, do tratamento de câncer de mama. Depois esse evento foi, vamos dizer assim, estendido também para a prevenção do câncer de colo uterino, tá? Que é, vamos dizer assim, que é o segundo tipo de câncer mais importante da mulher em termos de prevalência, infelizmente. E esses eventos, eles começaram a tomar uma proporção muito grande, começaram a ser organizados e se espalharam pelo mundo inteiro, né? E então se formou a questão ali do lacinho rosa, que é um símbolo, né, da prevenção, do diagnóstico e do auxílio em relação ao câncer, não só de mama, mas também de colo de útero, né, pegando essa carona, e se escolheu o mês de outubro para se comemorar e alertar a população em relação a isso, tá? Para falar um pouquinho desse histórico de como é que nasceu o Outubro Rosa. Em relação às estatísticas, para se ter uma ideia, se estima em torno de 66 mil casos no Brasil a cada ano, tá? Se a gente projetar isso para uma cidade do tamanho de São Marcos, que tem em torno de 20, 22 mil habitantes, me corrijam se eu estiver errado, a gente espera aproximadamente 7, 8, talvez até 10 casos de câncer na cidade por ano. Principalmente mulheres mais velhas. Eu não falei antes do principal fator de risco, que é a idade, tá? Falei de todos, menos o mais importante. Quanto mais idosa é uma mulher, mais risco ela tem de câncer, certo? Então, a gente vê a doença muito mais incidente em mulheres mais idosas, em particular após a menopausa, mas infelizmente a gente vem tendo casos de pacientes cada vez mais jovens com câncer de mama. E um fator assim de prognóstico, ou seja, de como é que a doença vai se comportar e quanto mais agressiva ela vai ser, é a idade. Se alguém me falar que uma paciente de 30 anos está com câncer de mama, eu já consigo deduzir que ele é um câncer muito agressivo. Então, infelizmente, a gente, apesar da prevalência e da incidência da doença ser maior nas mulheres idosas, a gente vem vendo um aumento expressivo em mulheres mais jovens, e geralmente esses tumores eles são muito agressivos. Eles são muito mais agressivos do que nas mulheres idosas. Voltando à questão da prevalência e da incidência, então, 66 mil casos por ano no Brasil. Então eu espero que São Marcos tenha 7, 8, talvez 10. O Rio Grande do Sul é um estado campeão em prevalência, talvez por alguns fatores de risco que a gente tem aqui em excesso, como, por exemplo, a nossa alimentação muito gordurosa, muito consumo de embutidos e assim por diante. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma incidência ainda maior do que a do Brasil, e talvez até um outro fator que explique isso é que nos estados do Norte e do Nordeste a doença é subnotificada. A gente tem um sistema de notificação aqui no Sul e na região Sudeste que é mais eficiente, então se consegue documentar mais essa doença, tá? E em termos de mortalidade, o que a gente tem por ano é em torno de 17 a 18 mil mortes por ano no Brasil. Se eu for transpor isso para São Marcos, por exemplo, eu infelizmente espero que 2, talvez 3 mulheres por ano morram na cidade vítimas de câncer de mama. Então é uma doença que tem uma relevância muito importante, é sem dúvida o câncer mais comum na mulher, e a gente tem muito para oferecer. Então, no decorrer aí da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre diagnóstico precoce, como é que se detecta, os exames, o autoexame, enfim. Isso, doutor, até é uma das perguntas que eu tenho aqui separada para o senhor, acho que é bem seguindo, né, esse raciocínio, que é Sim. Quais os principais sintomas e os sinais da doença, né? Eu acho que é bem importante para nós já dar um início, né, prosseguindo aquilo que o senhor está falando agora. Certo. O sintoma ou o sinal mais importante é o nódulo. É aquela situação que a paciente ou que o médico detecta durante o exame clínico, ou a paciente em casa, ou alguém percebe, às vezes o próprio marido pode ajudar no diagnóstico, certo?
Então, o sintoma, o sinal-chave é o nódulo. Infelizmente, muitas vezes, quando existe nódulo palpável, já é uma doença que tem um certo avanço. Mas ainda é o sintoma, o sinal, melhor dizendo, mais importante é nódulo palpável. É a paciente perceber, ou o médico perceber que tem alguma alteração que se possa palpar na mama da paciente. Além disso, tem alguns outros sinais. Por exemplo, vermelhidão da pele é um sintoma que aparece em alguns casos, de que parece um processo inflamatório, parece uma mastite, parece uma infecção, né, que é comum no período de aleitamento. Mas muitas vezes isso é um sinal importante também. Então, além do nódulo, o aspecto inflamado, vermelho, edemaciado, aquele aspecto de casca de laranja que muitas vezes a gente vê, é um sinal muito importante, certo? Alterações no mamilo, no bico do peito, às vezes aquele mamilo, ele acaba entrando um pouquinho para dentro da mama, ou ele acaba mudando o seu aspecto, ou ele está mais lateralizado para um lado ou para o outro. Então, qualquer sinal, qualquer alteração, por mínima que possa ser no mamilo, é extremamente importante, certo? Outra situação, o que popularmente se chama de ínguas, né? A paciente percebe um aumento das ínguas embaixo do braço, ou aqui na região clavicular, a região aqui do lado do pescoço, onde tem o osso da clavícula aqui, é um sinal importante. E qualquer tipo de saída, qualquer tipo de situação que a gente chama de descarga papilar, que é a saída de secreção pelo mamilo, de maneira espontânea. A gente sabe que tem muitas mulheres que elas acabam, por medo, e enfim, né, apertando, estimulando o seu mamilo, e acaba saindo algum líquido por isso. Esse tipo de descarga papilar, que não é espontânea, que não suja o sutiã por conta própria, ela não tem muito valor. E evidentemente que em situações em que a paciente está amamentando também eu não vou considerar, certo? Mas qualquer saída espontânea de líquido por algum dos mamilos, em particular se for em um só, é importante que seja avaliada pelo mastologista. Muito bem, doutor. Eu acho que é bem por aí, né? Essa prevenção, como o senhor falou, né? Quanto antes procurar. Eu queria fazer uma pergunta, até tem o pessoal que está nos acompanhando, a Marinês, que trabalha na Secretaria de Saúde, então ela falou que ia passar para as pacientes dela também nos acompanhar, pela relevância do tema, né? Que o senhor abordasse, depois vamos passar a palavra também para as meninas, né? Para a Fran e para a Fabrícia, né? A questão do SUS, né? Porque daqui a pouco assim, a gente está tendo uma visão para quem tem plano de saúde, né, etc. Mas como é que está para a pessoa do SUS essa questão da prevenção, né, essa questão do diagnóstico, tratamento, para quem é usuário do Sistema Único de Saúde Nacional? O que o senhor pode orientar nesse sentido e quais são os suportes que ele dão? Até daí pode entrar também a Fabrícia, pode entrar a Francine, também na questão psicológica e também de recuperação pelas fisioterapias. O que o SUS oferece para uma paciente que eventualmente venha a ser acometida pelo câncer de mama? Certo. Eu fiz toda a minha formação no Hospital Conceição, que é um dos maiores hospitais de atendimento SUS do Brasil. Então, apesar de eu atualmente não estar mais vinculado ao sistema público de saúde, eu tenho um bom conhecimento e uma boa experiência em relação a isso. O tratamento do câncer de mama, Fabrício, ele deve ser feito hoje em centros de tratamento, tá? Então a gente tem como referência aqui em São Marcos, Caxias do Sul, certo? A partir do momento do diagnóstico, essa paciente deve ser imediatamente referenciada para um centro de referência. Um centro que vai poder oferecer para ela o diagnóstico, se ele não está feito, ou eventualmente até o próprio diagnóstico, se existe uma suspeita, e o tratamento adequado, né, quer seja cirúrgico, a gente sabe que nenhuma paciente se cura de câncer de mama sem cirurgia, e também a parte do tratamento ali, né, adjuvante ou coadjuvante que a gente chama, que é a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia. Existem terapias específicas hoje para câncer de mama, alguns determinados tipos de medicamentos que se usam em situações bem especiais, né? Em relação ao atendimento básico da paciente no SUS, a gente sabe que é uma situação muito heterogênea em termos de Brasil.
existem locais onde o acesso à saúde via rede pública, ele é muito bom, ele é de uma qualidade muito boa e de fácil acesso. Entretanto, existem situações, eu falei antes do Norte e do Nordeste, em que o atendimento primário fica muito prejudicado. Essas pacientes não têm nem acesso a um profissional de saúde para poder, né, enfim, fazer uma consulta. Então, a questão Fabrício, especificamente do atendimento inicial à paciente, ela é muito heterogênea. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente tem centros muito, vamos dizer assim, a gente tem locais onde o atendimento SUS é extremamente eficiente, onde os pacientes têm acesso ao profissional, mesmo ao mastologista, têm acesso à mamografia, têm acesso aos melhores exames, e a gente tem situações em que as pacientes ficam literalmente abandonadas, né? Mas, insisto, pacientes que conseguem ter o seu diagnóstico e são referenciadas para um centro de tratamento, elas têm um tratamento comparável aos tratamentos disponíveis no primeiro mundo, mesmo na rede pública. Existem leis que regulamentam isso, né? A gente sabe que leis, em tese, elas deveriam ser cumpridas, mas nem sempre elas são. Mas qualquer paciente, em tese, tem direito ao atendimento integral, inclusive da cirurgia reconstrutiva da mama em casos de mastectomia, né, em caso de retirada total da mama, na rede pública. Então, na teoria, a gente tem um sistema que deveria atender essas pacientes da melhor maneira, que muitas vezes atende essas pacientes da melhor maneira, mas que nem sempre as pacientes têm acesso a esse tipo de tratamento. Sim. E quanto a esse suporte, eu não sei se a Fabrícia ou a Francine também pode nos dar alguma explicação, algum complemento, né, da questão se existe na rede pública esse acompanhamento da parte psicológica e também da fisioterapia, uma forma eficiente e rápida, não só, né, do profissional, do mastologista, mas também de outros profissionais que são muito importantes desde a prevenção, tratamento e também na recuperação dessa paciente. Pode ser, Fabrícia, depois a Fran? Pode ser? Pode. Fabrício, vou ficar devendo essa informação mais exata, tá? Mas eu acredito, né, que pelo SUS existem os grupos aí, né? Os grupos de apoio a essas pacientes. Então, tem sim, né? Eu não sei exatamente como que acontece, mas eu acredito que exista isso, tá? Eu sei que os hospitais também oferecem, né? Os psicólogos que estão dentro dos hospitais oferecem um acompanhamento a essas mulheres, né? Que estão ali já internadas para cirurgia. Então, mas não consigo te dizer exatamente como que funciona, mas que sim, né? Que se não tem, deveria existir, né? Com certeza, deveria funcionar e para todas, né? Porque a gente não tem como deixar uma mulher bem com isso se não tiver a questão do emocional sendo tratado junto, beleza, né? Fran, complementa com alguma informação? Sim, geralmente tem uma equipe junto com um profissional médico, né? Que vai estar atuando com essa mulher, caso não haja na instituição que ela está realizando o tratamento, é indicado procurar na sua cidade fisioterapeutas que utilizem o SUS, né, para esse tratamento. No caso aqui de São Marcos, por exemplo, eu sou credenciada ao SUS para atendimentos, então eu já recebi algumas mulheres naturais de São Marcos, mas que realizam tratamentos em Caxias e precisaram complementar aqui. Então, a gente realizou sessões aqui também para ganho de movimento, tudo que se referiu ali à volta da funcionalidade dela. Muito bem, Fran, muito obrigado. Doutor, quer fazer alguma complementação sobre esse assunto? Eu só queria dizer que nesses centros de atendimento existe uma equipe multidisciplinar que realmente faz um atendimento integral a essas pacientes, né? Então tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, geralmente tem o cirurgião, né? Tem um oncologista, o radioterapeuta, enfim. Nesses centros de referência, a gente tem esses profissionais, sim, temos equipes multidisciplinares que atendem integralmente essa paciente. O problema é a altíssima demanda, né? Então a gente sabe que
muitas vezes o sistema público fica sobrecarregado por N fatores. A gente aí poderia ficar a noite inteira discutindo sobre isso, né? Mas, enfim, aquela questão de dificuldade com verbas e os diagnósticos cada vez mais frequentes, e, enfim, aí a gente entraria na questão política, na questão, a questão ali de logística do Sistema Único de Saúde, que, infelizmente, nem sempre funciona da melhor maneira. Mas, como eu falei, centros de referência oferecem um atendimento excelente para essas mulheres. Beleza. Só para complementar, doutora, até a Marinês, que trabalha na Secretaria de Saúde, né? Até ela me passou que tem como o senhor também comentou, né? Tem o INCAM no Hospital Pompeia, né? No hospital, e tem o UNACOM no Hospital Geral, né? Que são serviços de referência em Caxias do Sul, com equipe multidisciplinares, né? Para dar suporte aos pacientes. E tem o IMAMA, que é o Instituto de Mama do Rio Grande do Sul, que também faz um trabalho daí no nível estadual para os pacientes também, né? Então, obrigado, Marinês. Complementação. Só mandando um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Então, o Elcio Rambor Belinotti, a Cecília Magrin Quemelo, dando boa noite, a Marinês Lazarete, então, boa noite, dona Marinês, a Morgana Zanetti Varela, parabéns pela iniciativa, Marta Quemelo Mota, dando parabéns a todos, Fernanda Rec Pedrotti, parabéns pela iniciativa, excelentes profissionais, e a Lisiane Liposki Suzin também mandando aí um abraço a todos. Até o doutor comentou, trouxe esse assunto, a questão de se existe alguns graus de gravidade do câncer, né, doutor? Então, fazer essa pergunta, se existe graus, e também se o câncer pode voltar, no caso, se apareceu numa mama, pode voltar na outra, né? Então, o senhor também desse essas respostas, que o pessoal acaba nos pedindo essas situações aí ao longo dessa semana. Muito bem. Então, sim, existem graus, existem situações de gravidade relativos ao câncer, né, que são baseadas em achados anatomopatológicos, ou seja, quando a paciente faz o seu tratamento cirúrgico, e mesmo os exames de imagem antes do procedimento cirúrgico também podem dar uma dimensão da extensão da doença, e a gente vai ter essa extensão da doença devidamente documentada a partir do exame anatomopatológico, que é o exame então, do material que é retirado, né, do corpo, da mama, da axila dessa paciente, que vai poder, então, documentar esse câncer em termos de grau de agressividade, em termos de extensão, de tamanho, de número de linfonodos, de ínguas acometidas, né? E isso é o que vai determinar, então, como é que vai se dar o tratamento adjuvante para essa paciente, que é o tratamento que vem, então, após a cirurgia, ou mesmo o tratamento neoadjuvante, que é o tratamento que é oferecido muitas vezes para a paciente antes do tratamento cirúrgico. Hoje a gente tem casos, tem situações de pacientes, por exemplo, que podem fazer quimioterapia antes da cirurgia, né? O tratamento do câncer de mama, ele progride todos os dias a gente tem novidades sobre isso, mas de qualquer maneira, sim, Fabrício, existem graus de gravidade e existem, como é que eu posso dizer assim, para não falar numa linguagem técnica, e existem tumores que são mais precoces e tumores que são mais avançados. Sempre a gente tem algo para oferecer para essas pacientes, independente do estadiamento, independente do grau, independente da situação em que essa paciente se encontra, sempre a gente pode oferecer alguma coisa em termos de tratamento, de conforto, né? E, infelizmente, a gente faz diagnóstico muito tarde ainda no Brasil, né? Eu vou entrar um pouquinho depois na questão do rastreamento, da mamografia, enfim, como é que a gente busca isso nas pacientes, mas, infelizmente, por todos aqueles fatores que eu enumerei antes, fatores econômicos, fatores de logística, né, o sistema como um todo, infelizmente se faz diagnóstico muito tarde, e aí a gente tem menos para oferecer para essa paciente, e a chance de cura dessa paciente, na medida em que o diagnóstico passa a ser mais tarde, as chances de cura diminuem, né? A chance de retorno, de recidiva da doença que tu comentaste antes também, elas são inversamente proporcionais ao diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente diagnostica
um câncer de mama numa paciente, a gente está dando muito mais chance de ela poder se curar, de ela poder ter uma vida sem limitações, sem restrição nenhuma. Mas, infelizmente, isso no Brasil ainda não é uma realidade, por todos esses fatores, por não termos acesso para todas as pacientes ao rastreamento mamográfico. E aí a gente tem pacientes com tumores mais avançados que precisam fazer cirurgias maiores, que muitas vezes precisam remover toda a sua mama, com um impacto emocional, estético para essa paciente muito grande, precisam remover os linfonodos da axila, né, os gânglios axilares, as ínguas, o que depois a Fran vai falar um pouquinho, traz uma possibilidade de sequelas muito maiores. E esse é o panorama, então, hoje do Brasil, né? A gente não tem ainda um sistema extremamente eficiente no rastreamento do câncer de mama, e a gente ainda tem uma mortalidade bastante elevada. Eu falei antes em 17 mil mulheres por ano, né, morrendo por câncer de mama. 2 ou 3 mulheres morrem por ano em São Marcos por câncer de mama, algo que poderia, sim, ser evitado com esforço político e organização. E, doutor, só para fechar esse assunto aqui, eu vi uma informação que dizia que o SUS ele começa a oferecer para o paciente, né, para as mulheres, na grande maioria, a partir dos 50 anos a mamografia. Isso. Procede essa informação e depois Procede. a cada quanto tempo ela pode fazer novamente? Procede. As informações, Fabrício, elas são meio conflitantes. Por quê? Porque o que o SUS preconiza, assim, é o rastreamento mamográfico a partir dos 50 anos e fala-se em rastreamento bianual a cada 2 anos, né? Se a gente transpor isso para a clínica privada, por exemplo, a gente começa o rastreamento muito antes. A recomendação mais, vamos dizer assim, mais nova, não é tão novo isso é da época da minha formação, eu já estou um pouco velho, vamos dizer assim, eu já tenho quase 20 anos de formado, mas assim, o que se preconiza hoje é que, idealmente, a paciente deveria fazer o primeiro exame mamográfico com 35 anos de idade. 35, tá? Então, as pacientes que eu atendo em consultório, eu peço para todas mamografia com 35 anos. A gente chama isso de mamografia de base. E se essa paciente, ela tem uma mamografia normal, ela não tem nenhum sinal ou sintoma de câncer de mama, e ela não tem um histórico familiar importante de câncer de mama, a gente passa a solicitar a mamografia anualmente após os 40 anos de idade. E faz todo o ano. No SUS, por N motivos e até por recomendação, e porque realmente se sobrecarregaria muito o sistema, a recomendação é a partir dos 50 anos de idade, mamografia bianual ou anual, mas um rastreamento mais tardio, porque a gente sabe que a grande incidência do câncer de mama ela começa nos 50 anos, a partir do período pós-menopausa. A gente tem aí uma diferença, vamos dizer assim, de estratégia entre rede pública e rede privada. Falei muito bem da rede pública antes na questão do tratamento, mas talvez a gente possa melhorar o rastreamento dessas pacientes também na rede pública. Beleza, doutor. Só mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo aqui, então, a Lisiane, o David Gomes mandou boa noite, a Marinês mandou um recado também, ela, profissionais muito competentes e responsáveis, muito bem explanados e explorado o tema. A Helena Zanella também nos acompanhando. A Lisiane deixou uma pergunta, doutor, mas depois eu faço ela para o senhor e vamos só passar a palavra. Só queria fazer algum questionamento para a Fran, né? Então, acho que pode já pedir para o pessoal ir participando também. Francine, eu queria que tu falasse um pouquinho, já que a gente entrou nessa questão das sequelas pós-cirúrgicas e pós-tratamento adjuvante ou neoadjuvante. Fala um pouquinho sobre o esvaziamento da axila que a gente observa, que são pacientes que têm um comprometimento maior da questão sensitiva do braço e do linfedema, que é uma espécie de inchaço que acaba acontecendo no braço, bastante frequente em pacientes que retiram, então, os linfonodos axilares, que retiram as ínguas da axila. Fala um pouquinho sobre essas pacientes, então. Certo. Sim, essas pacientes que realizam esse esvaziamento axilar, né, elas apresentam principalmente esse linfedema, que é o inchaço do braço, né, acometido ali pelo câncer que realizou, então, o esvaziamento. Ele fica inchado, ele fica muitas vezes dolorido, pesado, né, há bastante queixa e demora na reabilitação dessa paciente, então. A gente
recebe, os profissionais geralmente recebem, né, as pacientes, elas apresentam mais demora no tratamento, né, mais dificuldade de voltar os movimentos de ombro, de realização de alongamentos, né, de força, é mais tardio essa alta dessa paciente na fisioterapia. E há também comprometimento, às vezes, nervosa, de um nervo que passa ali dentro da axila, né? Se eu não me engano, até o doutor pode me corrigir melhor do nervo, ele acha que é o intercosto braquial, que passa, pode ser acometido, né? Isso. Na cirurgia, e ele pode causar um déficit sensitivo nessa paciente, que demora ainda mais o tratamento, porque a gente tem que... E muitas vezes ele pode ser parcial ou total, né? Então, se ele é parcial, as chances delas voltarem com essa sensibilidade normal são maiores. E quando é total, às vezes fica acometido realmente, né? A sensibilidade não tem a volta como elas gostariam de ter, de sensibilidade dessa região ali, né? Que pode se estender ali pelo braço, pegar a peitoral, né? Exatamente. Existem dois nervos importantes na dissecção, na retirada dos linfonodos axilares, que foi esse que a Fran mencionou, e tem o nervo de Bell, que é o nervo torácico longo, que pode, se lesionado, causar uma alteração, uma paralisia muscular chamada escápula alada, né? Isso. Então, a gente, na cirurgia, procura ser o mais cuidadoso, o mais metódico possível para não causar nenhuma sequela maior nessas pacientes. Evidentemente que em algumas situações as pacientes acabam ficando com essa parestesia, né, por causa da lesão do nervo, que a Fran falou, e o linfedema, sim, ele é bastante comum, né, porque a drenagem linfática do braço é muito feita pela axila, por esses linfonodos, por essas ínguas, e que muitas vezes precisam ser retiradas, removidas, extirpadas durante a cirurgia. Então, isso cai de novo na questão do diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo a gente diagnosticar um câncer numa paciente, mais chance a gente tem de preservar a axila daquela paciente e de trazer menos sequelas sensitivas, motoras, né? O próprio linfedema, e até na questão de autoestima dessa paciente também, de saber que tem uma doença não tão avançada. E a importância de se ter essa equipe, né, multidisciplinar acompanhando ela, para que ela tenha um tratamento precoce na fisioterapia, né, para então o tratamento ser mais eficaz, né? Tu falaste muito bem, né, Fran? Me permiti te chamar de Francine. Vamos dizer assim, encaminhar essa paciente para uma avaliação fisioterápica antes da cirurgia, né? Para te conhecer essa paciente, para te saber se ela tem alguma deficiência, alguma sequela prévia, né? Para ela se sentir mais confiante, conhecer o profissional que vai acompanhar ela. Então, sim, o tratamento começa antes da cirurgia e tem que ser multidisciplinar. Com certeza, a gente, hoje em saúde, não tem como fazer saúde adequadamente sem uma equipe multidisciplinar com vários profissionais de várias áreas que possam estar dando, né, o seu melhor em benefício dessas mulheres. Beleza. Doutores, eu quero passar essa pergunta aqui da Lisiane, depois também. Aqui, a paciente pode estar com câncer de mama e não sentir o caroço no autoexame? Pode, e essa situação é extremamente comum, né? Vou falar um pouquinho do rastreamento mamográfico, então, que vai cobrir essa questão, né? O câncer, ele nasce muito pequeno. São algumas células que começam a se proliferar de uma maneira muito desordenada e por muitos anos, como tu falou antes, Fabrício, a lesão, o nódulo, não é palpável, ele não é perceptível. E não é só de nódulo que vive câncer de mama. Existem outras manifestações mamográficas, por exemplo, em que a gente pode diagnosticar muito cedo e muitas vezes em lesões que são precursoras de câncer de mama, mas que ainda não são câncer. Então,
na maior parte do tempo, quando essa doença já se tornou palpável, perceptível pela paciente, e aí também entram outros fatores, como o próprio tamanho da mama, para perceber o nódulo de 1 centímetro numa mama pequena é uma situação, para perceber o nódulo de 1 centímetro numa mama grande é outra situação, né? Então, portanto, por isso da importância do rastreamento mamográfico. Voltando então, na maior parte do tempo, a lesão poderia ser detectada antes, desde que essa paciente fosse consultar, fosse ao médico, fosse devidamente solicitado o rastreamento, e aí sim a gente tem vamos dizer assim, o grande momento para o tratamento do câncer, quando ele ainda é assintomático, quando ele ainda não deu sintoma nenhum, quando ele é perceptível, às vezes, num achado mamográfico ou num achado ecográfico, a gente vai estar proporcionando o diagnóstico precoce. Geralmente, nódulos palpáveis já são nódulos mais avançados, que já vão ter um tratamento um pouco mais complicado e com a possibilidade de maiores sequelas. Então, portanto, eu insisto, o exame mais importante, além do exame clínico, da consulta ao ginecologista ou ao mastologista, mulheres, cobrem do seu ginecologista que examinem a mama, por que não? Não são todos os ginecologistas que têm por hábito examinar. Tem que examinar. Faça o autoexame. A gente sabe que o autoexame não tem um impacto importante na mortalidade. Houve vários estudos que tentaram comprovar ou que tentaram provar a diminuição da mortalidade com o autoexame. Não houve, mas se sabe que mulheres que fazem o autoexame são mulheres mais atentas ao seu diagnóstico, ao seu corpo, fazem diagnóstico mais cedo, e a gente pode, então, oferecer um tratamento de uma dimensão menor. Ou seja, mulheres que fazem autoexame estão mais atentas, conseguem fazer diagnóstico mais cedo e conseguem ter um número maior de cirurgias conservadoras e tratamentos que não são tão agressivos. Portanto, faça o autoexame mensalmente, no banho, ali no período pós-menstrual, e qualquer alteração, qualquer detecção de alguma situação diferente daquelas que eu falei antes, ou qualquer dúvida, procure um profissional para fazer uma avaliação, para fazer um exame clínico adequado e, quem sabe, aí solicitar algum exame de imagem e a gente poder fazer diagnóstico. Então, autoexame é importante, mesmo não sendo provado a sua eficácia em relação à mortalidade. Rastreamento mamográfico, dentro de cada situação, sempre que possível fazer. Primeira mamografia, idealmente aos 35 anos de idade, e após, a partir dos 40 anualmente. Cobrem isso dos seus médicos, dos seus ginecologistas. A grande maioria faz isso, a gente sabe disso, mas é importante que as mulheres também tenham ciência e tenham consciência da importância do rastreamento. Eu queria chamar uma situação especial, que são aquelas mulheres de alto risco, que eu falei antes, que eu acabei não falando, não vou mais me demorar muito, que é o seguinte: existem famílias que têm um padrão de diagnósticos muito frequentes de câncer de mama, né? Então, e existe uma associação também de câncer de mama e câncer de ovário. Existem alguns genes que são responsáveis aí pela presença dessas duas doenças em algumas famílias. Então, existem famílias que têm esse padrão de ter muitos diagnósticos, muitas mulheres acometidas. Essas mulheres, elas devem ser referenciadas para um aconselhamento genético, a uma consulta com o geneticista, fazer alguns exames de avaliação de mutações em alguns genes, e aí existe espaço para a cirurgia redutora de risco, a famosa mastectomia da Angelina Jolie, tá? Então, são pouquíssimas mulheres, mas tem algumas mulheres que têm um padrão familiar muito importante de câncer de mama e de ovário. Essas mulheres devem fazer um estudo genético e, em algumas situações, existe, então, situações para, essas pacientes devem fazer o tratamento preventivo, a mastectomia redutora de risco, que não elimina totalmente a possibilidade de câncer, mas que diminui muito a incidência. Eu falei que essas mulheres têm 80% a 90% de chance de ter câncer durante a sua vida. E, em relação à história familiar, frequentemente as pacientes me perguntam: a minha avó teve, a minha tia-avó teve, enfim, pacientes de alto risco são pacientes que têm familiar de primeiro grau. Familiar de primeiro grau é mãe ou irmã.
Então, mulheres que têm mãe ou irmã acometidas por câncer de mama devem começar o rastreamento 10 anos antes do que a familiar teve o tumor. Por exemplo, se a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos, eu devo começar o rastreamento com 30 anos. Então, existem situações especiais em pacientes de risco aumentado, que, insisto, são pacientes que têm familiar de primeiro grau, mãe ou irmã. Parentescos mais distantes jogam essa paciente para a faixa de risco da população em geral, e essas pacientes devem seguir o rastreamento conforme os protocolos institucionais. Beleza, doutor, só avisando também o pessoal, nós estamos aqui com 1 hora de live já, então aqui nós tínhamos mais ou menos combinado. Eu tenho 2 perguntinhas bem rápidas que chegaram aqui para nós, e depois também a gente já pode ir mais para o final da nossa live, né? Então, jogo bem rápido, doutor. Depois também, se você quiser fazer mais alguma pergunta para a Fran ou para a Fabrícia, também a gente tem tempinho, mas vamos só mais ou menos respeitar esse... Eu acho que nós vamos ter que marcar outra live, hein, Fabrício? Não, mas tranquilo, da minha parte, tranquilo. Só vamos... É porque é muito assunto, né? Muito assunto de prevenção, acho que é importante. A gente trabalhar bastante. É extenso, o assunto é bastante extenso e gera muita dúvida. Sim. Uma pergunta aqui, doutor. Prótese de silicone influencia no diagnóstico ou no tratamento do paciente? Não influencia, tá? Existe uma cultura de que possa influenciar, mas desde que devidamente examinada e com os exames adequados solicitados, não existe problema no rastreamento em pacientes que fizeram cirurgia estética, que fizeram aumento mamário com implante de silicone, tá? Isso é vamos dizer assim, existe um conhecimento popular de que isso possa atrapalhar o diagnóstico ou o rastreamento, mas não é verdade. Então, mulheres que desejam fazer a cirurgia estética da mama, quer seja de aumento, quer seja de redução, não devem deixá-las de fazer por questões de rastreamento de câncer, por questões oncológicas. Beleza. E a última pergunta que eu tenho aqui é a probabilidade de homens serem acometidos pela doença. 1% dos casos de câncer, Fabrício, eles são em homens, tá? A cirurgia no homem tem um particular de não existir cirurgia conservadora. Como o homem tem a mama muito pequena, os homens sempre têm que fazer mastectomia, tem que remover totalmente a mama, tá? Então, 1% de todos os casos de câncer de mama são em homens. Existe, sim, câncer de mama em homem. Daquelas 17 mil pessoas que morrem por ano no Brasil de câncer de mama, que eu falei antes, em torno de 185 a 190 são homens. Então, é uma doença que, claro, que tem uma relevância muito maior na mulher, na população feminina, mas não deve ser negligenciada e os sintomas não devem ser negligenciados, aqueles sintomas e sinais que eu falei antes, também no homem. O homem pode, sim, ter câncer de mama. Beleza. Então, muito obrigado, doutor. A gente já pode ir para os encaminhamentos finais. Agradecer mais uma vez, agradecer a Fabrícia, psicóloga, a Francine, fisioterapeuta, doutor Clayton, mastologista, a todos que nos acompanharam, mandando um abraço aqui para a Helena, a Lisiane, a Ivone Polidoro Buchel, deve ser o que é? Mãe, Fran? Minha tia? Ah, bom, então tia, um abraço para a tia. A Solange Molon, mais uma vez, então, live esclarecedora, muito orientadora, parabéns aos idealizadores e profissionais, nosso agradecimento. Então, agradecer. Podemos começar contigo, Francine, então, te agradecendo mais uma vez. A gente sabe que o assunto aqui poderia se estender por muito mais tempo, existe muita dúvida ainda, né? E agradecer a Fran, a Fabrícia, o doutor, por disponibilizar esse tempo. A Fabrícia me falou que também cancelou alguns pacientes aí hoje à noite, né? Então, disponibilizar esse tempo para nós, para a nossa comunidade. Cobra do Fabrício aí. Tá, tudo bem. Depois... Passa o boleto para o Fabrício. Mas assim, nós estamos agora com 50 pessoas nos acompanhando, então é um trabalho aí também de divulgação, né, de orientação para a nossa comunidade. Então, Francine, muito obrigado. A palavra está contigo. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, Fabrício. Obrigado, Fabrício e Clayton, pela companhia hoje, né, por estar explanando assim um assunto tão importante, né, para a mulher, que como o Dr. Clayton falou, ele é o que mais acomete, né, a mulher, e
E a importância realmente dessas mulheres estarem procurando uma avaliação precoce, né, antes do pós-cirúrgico, para a gente poder estar acompanhando e realizando um trabalho mais eficiente, um trabalho mais completo, né, ela não deixar a equipe multidisciplinar, ela conseguir ter essa constância no tratamento, pois como o Fabrício também falou, podem levar anos, dependendo de quando que se descobriu esse câncer, e empoderar, né, essa mulher e ela conseguir passar por essa com o nosso auxílio. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, né, e estou esperando a próxima. Muito bem, muito obrigado. Vamos organizar com mais calma, mais tranquilo, né? Com mais tempo também, né, doutor? Isso. Fabrícia, então a palavra está contigo mais uma vez. Agradecer a tua disponibilidade desde o primeiro contato nosso, aí se colocou à disposição. E obrigado por esse bate-papo com bastante informação. Fabrícia, a palavra está contigo. Então, né, eu acho que deixo um recado, né, minhas últimas palavras, que é a questão da prevenção, né, que a mulher possa, né, dispor de um tempo para olhar para si, para cuidar de si mesma, né, que a mulher possa ter, porque o olhar para si, muitas vezes, é além daquilo que se vê, né, que a mulher possa olhar e ver, né, ter esse olhar carinhoso consigo mesma, né, um olhar gentil, um olhar amoroso, porque aí daí vai acontecer o toque, né, vai acontecer essa preocupação, né, de cuidar da sua vida. Tem uma outra questão assim que eu estava escrevendo, né, para falar para vocês. Pode falar, Fabrício, está tranquilo. Temos tempo, pode complementar. Pode falar sem problema. Porque a questão, entrando na questão emocional, que é muito subjetivo, né, do que é esse câncer de mama e do que significa o seio, né, para uma mulher. O que é essa mama para a mulher, né? O que representa o seio? Que ele tem um significado, né, da feminilidade, da sexualidade, da erotização, a questão também da maternidade, né, porque o seio é um alimento da vida. Então, realmente, assim, né, que as mulheres possam estar olhando para si, né, cuidar deste seio que está além do volume, né, mas sim daquilo que está representando para ela, né, que mesmo tirando, né, mesmo fazendo esse processo cirúrgico, vai além do volume externo, né, mas sim do significado que tem esse seio, que hoje, né, com a reconstituição, que bom que existe isso, né, essa possibilidade que às vezes o seio fica mais bonito que antes, né, então essa questão da autoestima. E o que eu pensei também, né, em poder falar para vocês, é o símbolo da campanha do Outubro Rosa, que é esse laço, né? Eu acho que eu posso, né? Fiz uma relação que a mulher poder enlaçar a vida, né? Ter um laço positivo com o seu corpo, né? Para se cuidar e se prevenir. Então, um autocuidado que é todos os dias. Fabrício, colegas, foi um prazer, né? Eu acho que minha primeira experiência com live junto com profissionais. E sem dúvida, né? Eu acho que é um assunto que não se encerra, né? Tem muito a ser falado a respeito. Então, um abraço a todos, boa noite a todos e muito obrigada pelo convite, pela confiança e, sem dúvida, pela iniciativa, Fabrício. Muito bem, nós que agradecemos, Fabrícia, muito obrigado, Fran. Agradecer ao doutor também, que desde o primeiro contato aí se colocou bastante à disposição. E, mais uma vez, então, agradecer a quem nos acompanhou. Agora estamos aqui com mais de 50 pessoas nos acompanhando, então é sempre bom ter esse retorno. A quem participou também, a quem mandou abraço, mandou boa noite aí. Boa noite, um agradecimento a todos. Doutor, finaliza a live. Quiser complementar mais alguma coisa, eu, da minha parte, só te agradeço e muito obrigado. Fabrício, eu mais uma vez te parabenizo pela iniciativa, tá? Não tinha visto iniciativa como essa ainda na cidade. Acho que tu foi muito feliz na escolha das duas colegas. Te agradeço por ter lembrado de mim, lembrado do meu nome,
eu procurei, dentro de um tempo bastante restrito, tentei ser o mais informativo, tentar dar o máximo de informação possível. Eu tenho mania de falar muito, e acho que falei bastante mesmo. E então, assim, talvez a gente tenha que fazer daqui a pouco numa outra oportunidade, falar um pouco mais sobre o assunto, enfim, mas isso é tema para depois, né? Te agradeço muito. Acho que as mulheres que acompanharam e as pessoas que acompanharam puderam aí ter bastante informação e ficaram bastante satisfeitas. Faço minhas as palavras aí da Fabrícia em relação ao autocuidado, à autovalorização, a procurar sempre, né, o melhor, procurar, vamos dizer assim, se cuidar. Não é uma doença fácil de se lidar, não é uma situação fácil, adoece a família inteira, né? A Fabrícia falou da importância da família. Falando em família, eu queria mandar um abraço para minha esposa, um beijão para ela, Karina, a toda a minha família que deve estar me ouvindo, e dizer que vocês são muito importantes para mim. E me coloco à disposição para outras oportunidades e atendo aqui na cidade, enfim, todo mundo não, mas uma boa parcela das pessoas me conhece. E é isso, agradeço muito, uma boa noite a todos. Então, boa noite, doutor, mais uma vez, boa noite. Só lembrando também que quem não pôde acompanhar toda a nossa live, hoje ela fica disponível em quem compartilhou, né, ou também na minha página, ela fica lá disponível para quem quiser acompanhar toda ela, que com certeza tem bastante informação, bastante material aí desde a prevenção, tratamento, recuperação, então vai ficar disponível. Pessoal, muito obrigado, também me coloco à disposição dos amigos, da Fran, da Fabrícia, do doutor, de quem está nos acompanhando também, a gente está sempre à disposição da nossa comunidade. Certo, gente? Muito obrigado, obrigado pela atenção, boa noite a todos, valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau.